A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, amigos, família Casa de Deus, você que está conosco pela primeira vez aqui no YouTube da Casa de Deus, seja muito bem-vindo. Espero que esta noite seja abençoadora para a sua vida e toda a sua família. Antes de adentrarmos aqui na palavra do Senhor, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor neste momento. Gostaria que, se você tem a disponibilidade, você pudesse fechar os teus olhos, inclinar a tua cabeça. Caso você esteja no trabalho, esteja dirigindo, lógico, né? Somente leva o teu pensamento a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti este momento, Pai, pedimos a Ti a Tua bênção sobre cada irmão e irmã, Senhor Deus, nossos amigos visitantes, Pai, que estão conosco pelo YouTube da Casa de Deus, Pai. Que o Senhor possa os visitar com poder e glória nesta noite, Pai, trazendo sobre eles as Tuas bênçãos, trazendo sobre eles saúde, paz, Deus. Que esta transmissão seja um momento de milagre no meio desta família, dentro desta casa, Pai, que através deste momento, Senhor Deus, coisas extraordinárias comecem a acontecer sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Vamos para a meditação do texto bíblico. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 27 e o verso 17, somente para uma reflexão rápida sobre esse texto, bastante pertinente a aplicação desse texto nos nossos dias, dentro desse contexto de tanta confusão religiosa, de tanta coisa que está acontecendo. É muito importante você entender a aplicação desta mensagem. Então, nossa mensagem desta noite está em Mateus, capítulo 27 e o verso 17. A versão que estou lendo é revista e atualizada, versão RA. Diz assim, Mateus 27, 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Vamos entrar então nessa mensagem, esse texto que nos chama muita atenção. O contexto do texto todos nós conhecemos, é a crucificação do nosso Senhor. É o período da sua crucificação. Ele é preso no jardim dos Getsêmani, só quero colocar você dentro da história, nós já vamos entrar nas aplicações. Ele é preso no jardim dos Getsêmani durante a noite. Isso que nos chama a atenção, algo já esquisito, né, de se pensar. Por que prenderam Jesus à noite, né? Jesus estava com eles durante o dia, estava na sinagoga, nos locais públicos. Jesus sempre estava entre autoridades, mas na hora da sua prisão, Jesus é preso à noite no jardim do Getsêmani, orando com seus discípulos, né? Jesus tinha um grande campo de influência naquele período, naquela época. Jesus era uma figura muito importante para aquela época, principalmente no cenário religioso. Tão importante, tão pesada, tão expressiva a figura de Jesus nesse período que, se você ler João capítulo 11, capítulo 12, você vai perceber que os judeus, que os escribas, que os sacerdotes, que Anás, Caifás, eles tinham medo de perder o posto religioso para Jesus. Leia lá o capítulo 11 e o capítulo 12 de João, você vai entender isso. Eles tinham medo porque os romanos reconheciam a figura pública religiosa de Jesus. Então eles tinham medo de perder o seu posto de religião para Jesus. E o Império Romano simplesmente tiraram das suas posições e colocar Jesus, porque Jesus era um homem que fazia sinais, era um homem reconhecido pelo povo. Então, por isso, resolvem prender Jesus à noite, para evitar o tumulto na cidade de Jerusalém, para evitar o tumulto, para que não se criasse uma grande confusão, porque, por certo, se prendem Jesus durante o dia, a multidão, que era simpatizante dos milagres de Jesus, porém não tinham os valores, mas gostavam dos milagres, iam defendê-lo. Então, escolhem prender Jesus à noite. Outro fato curioso, eles levam Jesus para ser julgado à noite. Nenhum julgamento acontecia à noite na cultura daquela região, nem tampouco na nossa cultura. Nenhum julgamento acontece à noite. Então eles levam Jesus lá para a casa de Caifás para que ele fosse julgado, e durante a noite. Isso também é um outro erro. Jesus passa a madrugada apanhando, não há do que acusar Jesus. Então Jesus mesmo resolve se entregar com suas palavras para que pudesse ser pelo menos condenado no tribunal judaico. Condenado no tribunal judaico, Jesus não poderia ser morto. O tribunal judaico não tinha força de executar alguém. Não tinha como executar alguém por um crime. Então eles precisavam recorrer ao Império Romano, que era o governo político da época. Então levaram o governador Pilatos para que fizesse esse julgamento. Pilatos, então, lá no pretório, vai interrogar Jesus. Eu estou resumindo a história para nós entrarmos na aplicação. Vai interrogar Jesus sobre as acusações que o fizeram e vai chegar à seguinte conclusão: não há como condenar Jesus à morte.
Então não havia como eles condenar Jesus à morte de maneira legal naquela época. Jesus não era um criminoso, Jesus nunca agiu fora da lei, Jesus nunca fazia nada que comprometesse a lei. Então não havia como o tribunal judaico condenar Jesus à morte, porque eles não tinham essa força, e também não havia como o tribunal romano condenar Jesus à morte, porque Jesus não era criminoso. O que o governador da época então sugere, o governador Pilatos sugere, para acalmar a situação? Pilatos tinha somente uma incumbência ali na cidade de Jerusalém, toda a Judéia. Ele tinha incumbência de manter a paz naquele local. Então qualquer coisa que ameaçasse a paz daquele local, ele precisava resolver. O governo de Pilatos talvez fosse recorrente a uma frase de um grande filósofo que nós ouvimos há pouco tempo atrás, que o governo não tem que estabelecer paraíso, tem que evitar o inferno. Então ele estava tentando evitar as confusões naquela região. E Pilatos então, para apaziguar aquela situação, para apaziguar e acalmar os ânimos que estavam elevados naquela cidade, ele resolve açoitar a Jesus. Preste atenção, agora nós estamos chegando perto da pergunta que você leu. Ele manda açoitar Jesus para que os judeus, vendo Jesus ali fragilizado pelo açoite, eles pudessem se compadecer dele e pedir para soltar Jesus. Então, Pilatos, para acalmar, somente para acalmar a multidão, como não havia como condená-lo ele à morte, pede para açoitá-lo, simplesmente açoitá-lo com 39 chibatadas. 39 chibatadas. Essas 39 chibatadas deixou Jesus muito debilitado, debilitado demais. Perdeu muito sangue nesse açoite, perdeu muito sangue, sofreu demais. Jesus está extremamente debilitado. E após ser açoitado, os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram sobre a sua cabeça e um manto vermelho sobre as suas costas e bateram com um caniço na cabeça de Jesus e pediu para ele profetizar quem é que estava batendo nele. Nós vamos entender agora o que Pilatos vai tentar por uma última vez. Então Jesus se apresenta novamente diante de Pilatos, todo ensanguentado, todo machucado, e Pilatos vê a oportunidade de soltar Jesus naquele momento. Então Pilatos pega a figura de Jesus fragilizada e traz um homem que estava sendo condenado por sedição, chamado Barrabás. O que era a sedição? Era um homem que fazia parte de um grupo revolucionário chamado Zelotes. Os Zelotes tinham a seguinte incumbência: criar tumulto. Aonde tinha alguém vou chamar aqui de facção, da facção Zelote, ele gostaria de criar um tumulto. Então, este homem chamado Barrabás era um zelote, um homem que matava soldados romanos. Foi preso porque matou um soldado romano. Estava condenado à morte. Na ocasião, era festa de Páscoa, então se soltava um criminoso naquela ocasião. Preste atenção nas estratégias que Pilatos tomou. Pilatos açoita Jesus para que ele seja fragilizado e cause comoção na multidão. Traz um homem que era bandido, considerado como um bandido, fora da lei na época, e coloca ambos diante a multidão e faz a seguinte pergunta, que é a pergunta do texto que você leu: a quem vos quereis que eu solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? Preste atenção nesse ponto que Pilatos coloca. Jesus, chamado Cristo. Cristo significa Messias, ungido. Quando se falava que era o Cristo naquela época, se entendia como ungido, alguém que foi separado para uma missão. Então Pilatos coloca exatamente assim: vocês querem que eu coloque Jesus a ser morto, o Messias, o escolhido, o que estava na tradição de vocês, que sempre estiver no livro de vocês, esperávamos por ele, ou vocês querem que solte Barrabás? Porém, há um ponto de convergência aqui. Barrabás significa filho do Pai. E Jesus era chamado do quê? De filho do homem. Presta atenção que há uma competição até mesmo nos seus títulos aqui. Então colocaram o filho do Pai e o filho do homem e disseram à multidão: a quem vos quereis que eu solte? E agora começa as nossas aplicações dentro do texto. Espero que você tenha entendido um pouquinho do contexto. Primeiro, todas as nossas decisões são tomadas e pautadas por valores. Você enxerga o mundo pelos seus valores. A cultura como você foi criado, a maneira como você foi criado, o que te ensinaram desde criança até agora, são os fatores predominantes que vão ajudar você a tomar decisões. Você enxerga o mundo, você enxerga o que é certo e o que é errado através dos valores que você recebeu. Esse povo, eles receberam valores de ódio, eles receberam valores de revolta contra o Império Romano. O que estava no coração desse povo era simplesmente a tentativa de sair daquela situação. Era a tentativa de se dar bem. Vamos entender aqui então por que eles escolheram Barrabás e não a Jesus. Quando Jesus se apresenta diante deles, é um ser machucado,
à beira da morte, 39 açoites, perdeu muito sangue, é um ser totalmente debilitado. O povo olhando para aquela figura totalmente debilitada, apesar de saber que Jesus já havia feito milagre entre eles, eles escolhem Barrabás. Por que escolhem Barrabás? Porque Jesus não tinha mais nada a oferecer. Os nossos valores fazem com que enxerguemos a vida, tomemos nossas decisões, e eles olharam Barrabás, um zelote, um homem que pode continuar matando soldados romanos e nos livrar dessa terrível governo político de Roma. Jesus já fez milagre, já foi legal, já foi bonzinho até, mas agora Jesus não pode fazer mais nada. Primeiro valor que fizeram com que eles tomassem essa decisão, necessidade, aquele que pode oferecer mais. Barrabás poderia oferecer mais que Jesus. Barrabás poderia continuar matando os soldados romanos, caso fosse solto. Jesus não poderia oferecer mais nada, é uma figura debilitada que está diante deles à beira da morte, então eles escolhem Barrabás, induzidos sim pelos sacerdotes da época, induzidos sim pelo Anás, Caifás e toda aquela trupa que estava ali para degrenir a imagem de Jesus, então estava sendo induzido, mas o que fez eles tomar a decisão foi os seus valores. Vamos prestar atenção aqui em mais um ponto. Jesus sempre fez milagre no meio deles. Jesus curou aquelas pessoas. Era uma questão, era uma época de festa, festa da Páscoa. Estavam pessoas de todos os lugares de Jerusalém e fora de Jerusalém. Todos os lugares estavam ali para festejar a Páscoa. Ou seja, a maioria das pessoas que estavam aqui neste momento, de alguma maneira, já tinham sido abençoados por Jesus. Jesus multiplica pão e peixe para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, totalizando praticamente 15.000 pessoas. 15.000 pessoas na população daquela época é um número expressivo, uma porcentagem expressiva. Jesus havia ressuscitado morte, Jesus havia feito tantas coisas, então eu chego à seguinte conclusão, a maioria das pessoas que estão aqui, estão gritando Barrabás, já tinham sido abençoados por Jesus. Mais uma aplicação para as nossas vidas. O milagre, ele é limitado no conhecer a Deus. Quando se trata de conhecer a Deus, o milagre é um dos pontos que podem te levar a conhecer Deus, mas existe uma limitação para que você conheça Deus somente através dos milagres. Essas pessoas viram o milagre, essas pessoas foram abençoadas pelos milagres, mas não tinham relacionamento com Deus. Então, na hora de escolher, eles escolheram Barrabás ao invés de escolher Jesus, porque milagre não traz valores. Milagre é um lenitivo, milagre é uma maneira que Deus encontra para aliviar o sofrimento do ser humano para que ele continue caminhando rumo ao céu. O milagre tem sim seus objetivos, mas o milagre não traz valor. O que traz valor na vida do cristão, que faz com que ele tome decisões diferentes, é o relacionamento com Jesus. Essas pessoas andavam com Jesus, mas não tinham relacionamento com ele. Essas pessoas conheciam Jesus, mas não tinham relacionamento com ele. Essas pessoas viveram até do lado de Jesus, mas nunca tiveram relacionamento com ele. Relacionamento estabelece valores e não milagre. Essas pessoas viviam em prol do seu milagre. Então, quando encontram a figura de Jesus ali totalmente debilitada, quando encontram Jesus naquela situação, eles vão ouvir a pergunta de Barrabás dizendo: a quem vos quereis que eu solte, Jesus ou Barrabás? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. As nossas decisões, elas são tomadas através dos nossos valores. Espero que você não fique chocado comigo nesta noite, mas eu quero falar algo muito importante para você. Às vezes nós cultuamos a necessidade. Como assim, evangelista? Às vezes eu só venho na igreja porque eu tenho um problema. Eu preciso resolver alguma coisa. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que Deus faça alguma coisa para mudar a minha vida. Então eu venho na igreja. Mas eu anseio o dia em que a maioria das pessoas vão entrar dentro de um templo, vão entrar nas suas igrejas e vão chegar diante de Deus e dizer: eu não quero nada, eu só quero me relacionar contigo. Eu só quero falar contigo. Eu quero conversar com o Senhor nesta noite, neste culto. Eu quero, através da minha adoração, expressar a gratidão que há no meu coração. Eu só quero fazer isso e eu não quero milagre. Há de chegar esse dia ainda em que as pessoas vão buscar não a necessidade, não o Deus necessidade, mas vão buscar o Deus que supre todas as necessidades. Essas pessoas viam Jesus como aquele que poderia suprir suas necessidades. No momento que Jesus se apresenta totalmente debilitado, totalmente machucado, perdeu muito sangue, está quase à morte naquele momento, eles vão escolher Barrabás porque tinha mais a oferecer do que Jesus, que agora estava à beira da morte. Então, milagre é limitado, relacionamento não é limitado. A distância que você está de Deus foi a que você escolheu e não a que Ele determinou. Hoje nós cultuamos, então, o milagre. Nós cultuamos a necessidade. Nós cultuamos o problema. Mas nós deveríamos cultuar ao Senhor Jesus Cristo.
Entremos mais um pouquinho aqui no texto para encaminharmos para uma conclusão. As circunstâncias não podem determinar nossas prioridades. Presta atenção. Qual era a circunstância que estava aqui neste momento? Era uma circunstância de pressão, era uma circunstância de necessidade, era uma circunstância de decisões. E elas forçaram aquele povo a tomar as suas decisões pautadas na necessidade e não nos seus valores. Então, o que nós temos que adquirir da Bíblia Sagrada, do momento de escola bíblica, das pregações, das canções que nós cantamos, são valores, porque os valores vão fazer você agir além da necessidade. O diabo sempre vai tentar o ser humano na necessidade. Jesus quis deixar isso muito claro para mim e para você. Ele não precisava de ter feito isso, mas ele fez uma coisa para mostrar para mim e para vocês. Depois do seu batismo, ele é conduzido ao Espírito ao deserto. E no deserto, o diabo vai tentar Jesus como homem, onde? Na sua necessidade. Então, a necessidade talvez seja a arma mais forte que Satanás tem contra o cristão hoje. Porque nós tomamos decisões pautadas nas necessidades. Nós fazemos o que fazemos pautado nas nossas necessidades. Nós levantamos pela manhã pensando como nós vamos resolver, como nós vamos fazer, como nós vamos suprir nossas necessidades. Então, tudo que nós fazemos de maneira prática é pautada na necessidade. O valor que nós carregamos é a necessidade. E nós precisamos adquirir valores do reino de Deus, que vão fazer com que tomemos decisões pautadas em valores e não em necessidades. A circunstância não pode ditar a sua prioridade. As necessidades não podem ditar suas prioridades. Suas prioridades têm que ser ditadas pelos valores. Quando ouvimos o texto bíblico dizer assim, é necessário o homem negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Negar-se a si mesmo vai além de largar do cigarro, vai além de largar da bebida alcoólica, da pornografia, vai além de largar da prostituição. Negar-se a si mesmo é esvaziar-se de uma cultura humana e se encher da cultura do reino de Deus. E através dessa cultura, os valores que serão inseridos vão ajudar você a tomar decisões assertivas sobre tudo o que você faz. Decisões trazem consequências. Essa multidão, agora enfurecida, tomam a sua decisão. Soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. Soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. Pilatos, então, querendo se livrar da responsabilidade da decisão tomada por eles, pega uma vasilha com água e lava as mãos diante ao povo, dizendo assim, o sangue deste inocente não vai cair sobre mim. O que a multidão fala, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles tomam a decisão, pautada na necessidade, sem valores, de maneira errônea. Eles tomam a decisão e depois pedem para que o sangue de Jesus caia sobre eles, porque as consequências vêm. Todas as nossas decisões. Moisés, no Salmo 90, o último versículo do Salmo, Moisés faz uma oração que poucas pessoas teriam coragem de fazer. Moisés diz assim, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Quem de nós conseguiríamos fazer esta oração? Confirma sobre mim tudo o que eu tenho feito nesta vida. Quem de nós conseguiríamos? E caminhando para uma conclusão desse texto, eu gostaria que você refletisse sobre isso. A pergunta para reflexão, conclusão e também a aplicação desse sermão é a seguinte: se você estivesse lá, há 2023 anos atrás, no momento da crucificação de Jesus, no meio daquela multidão, qual nome você gritaria? Esta é a pergunta que você precisa responder. Evangelista é um ambiente totalmente diferente, é difícil me colocar lá dentro da pressão de todo o contexto e tudo que envolvia a história desse texto, é difícil eu me colocar lá, mas eu quero forçar a sua imaginação e que você imaginasse, mesmo com o contexto de hoje, se você estivesse lá, qual nome você gritaria? Quando Pilatos pergunta, quem vos quereis que eu solte, qual nome você gritaria? Qual seria a sua decisão? Qual seria a sua ação? Você gritaria, solte a Jesus porque eu amo, solte a Jesus porque eu conheço, solte a Jesus porque Ele é o nosso Deus, ou você gritaria, solte Barrabás e crucifique a Jesus?
A quem você escolheria se você estivesse há 2000 anos atrás, neste momento, exatamente no momento da pergunta de Barrabás, no meio daquela multidão, a quem você escolheria? A quem você gritaria? Ou você se omitiria a decidir no meio daquela multidão? Você gritaria a Jesus? Você gritaria a Barrabás? Ou você viraria as costas e diria, eu não quero tomar a minha decisão? Ambas as decisões são tomadas. Quando você não quer tomar uma decisão, você já tomou a decisão de não tomar a decisão. Que redundância. Mas até mesmo quando você diz, eu não vou decidir, você já decidiu. A quem você escolheria? Evangelista, eu sei, eu escolheria Jesus. Eu gritaria a Jesus. Pois bem, a pergunta que foi feita por Barrabás, a pergunta que foi feita por Pilatos, ecoa até os dias de hoje. Tudo o que fazemos, tudo o que somos, está decidindo por Jesus ou por Barrabás. Quando eu decido me santificar, eu estou dizendo, eu amo Jesus e eu quero ficar com Jesus. Quando mesmo sabendo o que eu tenho que fazer e não faço, eu estou dizendo, solte Barrabás. Difícil saber a quem você gritaria naquele dia? Não, é só você ver suas ações hoje. As suas ações hoje determinariam a quem você gritaria no meio daquela multidão. O que você está fazendo exatamente agora, está gritando Barrabás ou está gritando Jesus? Porque nem tudo que você fala, você faz, mas tudo que você faz, fala. Então nós estamos falando todos os dias a quem nós soltaríamos naquele dia, ao nome que gritaríamos no meio da multidão aquele dia. Todos os dias dá para se saber quem gostaríamos que aquele dia fosse solto. Todos os dias eu consigo chegar à seguinte conclusão, naquele dia eu gritaria por Barrabás. Todos os dias, olhando no espelho, olhando para mim mesmo, eu sei quem eu gritaria, porque as minhas ações hoje gritam, solte Barrabás. As minhas ações hoje gritam, crucifica Jesus. As minhas ações hoje determinariam a quem eu gritaria no meio daquela multidão. É muito simples de se fazer essa reflexão. Os que servem ao Senhor, os que amam o Senhor, aqueles que buscam sua face, aqueles que têm tentado levar uma vida íntegra diante ao reino de Deus, aqueles que servem no reino de Deus, aqueles que não medem esforços para fazer com que o evangelho vá adiante, aqueles que gastam sua vida, sua saúde, seu dinheiro, seu recurso para que o evangelho seja pregado no mundo, no Brasil e fora do Brasil. Estes, se estivessem lá naquele dia, gritaria, soltem a Jesus. Esses gritariam pelo nome de Jesus. Esses gritariam por Jesus e não por Barrabás. Fácil identificar qual seria a nossa escolha naquele dia. Nós escolheríamos Jesus. Pelas nossas ações, pelo que fazemos, pelo que somos e pelos valores que são inseridos hoje. Quantos de nós têm o prazer de trazer os nossos filhos à escola bíblica? Então nós estamos ensinando aos nossos filhos a gritar por Jesus. Quantos de nós têm o prazer de cultuar ao Senhor no momento de oração? Quantos de nós têm o prazer de estar na casa de Deus e louvar ao seu santo nome, independente do que acontece ou do que deixa de acontecer? Como eu disse, milagre tem sua limitação, relacionamento não. Quantos de nós estamos respondendo à pergunta de Pilatos? Muitos hoje gritariam naquele dia, soltem a Jesus. Mas muitos, apesar de ter recebido milagre, apesar de estar dentro de uma igreja, apesar de saber quem é Jesus, gritaria, solte Barrabás. Eu gostaria muito de que você colocasse, não no chat aqui do vídeo, no comentário. Após sair o vídeo do ar, vai voltar depois editado, você vai colocar no comentário qual nome você gritaria naquele dia. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de fazer isso? Então, pois bem, faça, coloque no comentário qual nome você gritaria se você estivesse diante a pergunta de Pilatos, pergunta tão poderosa, que demonstra não o poder de Pilatos de crucificar alguém, mas demonstra a decisão e os valores que estavam no meio daqueles que conheciam o Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Gostaria de fazer uma oração neste momento e abençoar você, sua casa, pedir ao Espírito Santo que ajude você todos os dias a responder essa pergunta para você mesmo e para o inferno. Eu gritaria por Jesus se estivesse diante
ao pretório, diante a Pilatos. Eu gritaria a Jesus, por mais que a influência do contexto por sacerdotes, por escribas, por fariseus estivessem pedindo para que eu crucificasse a Jesus, eu gritaria, solte a Jesus e crucifica Barrabás. Coloque aqui no comentário, depois eu sei que Deus vai usar essa mensagem para chegar aos corações de muitas pessoas. Vamos orar neste momento, inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos misericórdia da tua parte, Pai. Pedimos misericórdia, Pai. Pedimos para ser alcançado pela tua graça, Deus, porque constantemente erramos na tua presença, Pai. Erramos nas nossas decisões, erramos nas nossas escolhas, Pai. Erramos todos os dias, Pai. E parece, Senhor Deus, que a pergunta de Pilatos ecoa pelo século dos séculos, Senhor Deus, e esta pergunta parece ser feita no mundo espiritual, Senhor Deus, Barrabás ou Jesus, Pai. Senhor Deus, e nós queremos, através das nossas ações, gritar por Jesus. Nós queremos decidir por Jesus através das nossas ações. Nós queremos glorificar a Jesus através das nossas ações. E pedimos a Ti a ajuda do Espírito Santo para que todos os dias, Pai, todos os dias, a nossa resposta seja firme, clara e objetiva à pergunta de Pilatos, Pai. Solte a Jesus, nós escolhemos Jesus, nós queremos Jesus, nós amamos Jesus, nós queremos ficar com Jesus, Pai, que nós tenhamos condições, através da ajuda do Teu Espírito, Pai, Senhor Deus, a escolher Jesus todos os dias, Pai, todos os dias. Eu te peço neste momento, Espírito Santo, ajuda a cada um, Senhor Deus, que está conosco, nos acompanhando pelo YouTube da Casa de Deus, Pai. Peço a Tua bênção também sobre a saúde deles, Pai, sobre os seus familiares, sobre o emprego, a vida sentimental, a vida financeira, Pai. Peço a Tua bênção, Senhor Jesus, sobre a casa de cada irmão e irmã, dos nossos amigos, Senhor Deus, que estão nos acompanhando neste momento, Pai. Que o Senhor Jesus os abençoe, Pai, e que todos os dias possamos escolher o Senhor Jesus, não pelo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. E o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É a minha oração, Senhor, é a minha confissão, Pai. É a minha petição, Senhor Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. O Senhor, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar esta programação e não esquece também de depois colocar lá no comentário, não no chat, no comentário, eu escolho a Jesus. Deus abençoe a todos.